Boa noite, todo mundo. Feliz domingo para vocês, restinho de descanso de final de semana. Hoje é a nossa última aula da maratona de preparação para a semana do Fisiopélvico de referência. Então, fica aqui comigo que é a última. Você vai ter a oportunidade de pegar a última palavra-chave para você ganhar uma das 3 vagas para a imersão em proctologia. Então, aproveite esse momento, separe as suas palavras-chave, só para deixar claro que foram 10 palavras-chave, tá? Hoje será a última. Boa tarde. Boa noite agora, né? Boa noite, tudo bom com vocês? Então, vamos lá. Eu me chamo Estela Fonzar. A minha missão de vida é fazer com que fisioterapeutas pélvicos saibam atender em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico. E, além disso, elas se tornarem referência na área delas, na cidade delas. E fazer você crescer profissionalmente. Virar a chave da sua cabeça. Que você pode ganhar dinheiro. Que você pode ser feliz e viver da fisioterapia pélvica. Que você pode construir a sua carreira. Crescer gradativamente. Mesmo que você não tenha base. Mesmo que você não tenha o que indique. Mesmo que você não tenha dinheiro. Nem recursos. Nem tem por onde começar. Esse é meu propósito aqui no perfil. E hoje nossa live é para você que quer, né, ter segurança para atender seus pacientes com diversas disfunções pélvicas. Claro que a gente sempre gosta de uma área mais específica, mas como fisioterapeuta pélvica, você precisa ter uma base na atuação de qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico. Não dá para você não saber atuar em qualquer tipo de disfunção. Por quê? Porque quando você não sabe atuar em algum determinado tipo de disfunção do assoalho pélvico, você fica inseguro. Às vezes esse tipo de disfunção chega até você e você não sabe desenrolar esse tratamento. Por isso que é importante você saber a base de atuação da fisioterapia pélvica para você desenrolar qualquer tipo de caso. E assim você vai ter mais segurança. Então, Estela, como você tem a segurança para atender pacientes pélvicos independente da disfunção? Tá? Então, essa é a nossa live de hoje. Talvez você ache estranho dizer isso, né? Atender qualquer tipo de disfunção. Como assim? Como assim você pode atender qualquer coisa, né? Como você entrega resultado, independente qual tipo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Você pode achar que é um protocolo específico, você pode achar que talvez é um copia e cola, mas na verdade não. Na verdade, é um método, e um método que você tem para entender a trabalhar com funcionalidade muscular. E esse método se baseia no raciocínio clínico. Estela, a live 9 não ficou salva, não consegui ver. Todas as lives ficaram salvas. Só vou ver, Sara acabou de entrar aqui. Só deixa eu mandar um recado, aproveitando aqui. Sara, disseram que a live 9 não ficou pronta. Dá uma olhadinha pra mim, por favor, enquanto eu continuo com o conteúdo aqui. Live 9. Então, vamos lá. Vou subir agora 9, pronto. No YouTube. Beleza, obrigada, Sara. Então, talvez você ache estranho, mas está no Instagram também. Talvez você ache estranho a questão de trabalhar por funcionalidade muscular. Mas quando a gente, como fisioterapeuta, entende que CID é diferente de CIF, e você como fisioterapeuta aprendeu isso na graduação, que tem o CID da doença, e a gente, fisioterapeuta, trabalha com CIF. Mas na nossa prática clínica, as metodologias de estudo voltados ao assoalho pélvico, a gente acaba aprendendo sobre os CIDs e esquecem de nos ensinar sobre o CIF e como a gente atua em funcionalidade muscular do assoalho pélvico. Então, é isso que eu quero passar para você. Existem doenças e existem disfunções. E como fisioterapeuta, você tem que ter clareza que você trabalha com disfunção muscular. Disfunção de transição de carga, disfunção de ativação muscular, uma incapacidade de ativação ou a hiperestimulação muscular. E esse é o nosso intuito. E quando o grande problema do mercado na fisioterapia, e esse é o motivo de tantos fisioterapeutas não conseguirem
entregar resultado aos seus pacientes, ou demoram muito para entregar, ou não têm clareza sobre o tratamento, se sentem perdidos no tratamento. Por quê? Ao longo de toda a graduação, a gente aprende a trabalhar com funcionalidade. Nosso cérebro, ele pensa de forma funcional, mas a partir do momento que a gente entra na pós em pélvica, faz um curso voltado à fisioterapia pélvica, falam muito sobre doença, que incontinência urinária, qualquer perda involuntária de urina, que incontinência urinária de esforço, uma perda de urina devido ao aumento de pressão intraabdominal. E você se sente perdido em como você vai tratar com base em uma CID. Até porque a gente não raciocina assim como fisioterapeuta, né? Nossa base é ser fisioterapeuta. Além disso, a gente é fisiopélvico. A gente vai para a área da pélvica, mas como fisioterapeuta, a gente não sabe tratar a doença. Então, você não vai para um paciente de neuro tratar um AVC, um AVE. Você vai tratar uma hemiparesia esquerda, uma hemiparesia direita, uma hemiplegia, enfim, eu não sou da neuro, mas é diferente quando a gente coloca nome aos bois, quando a gente tem essa clareza do que é que você está cuidando ali. E a gente não trabalha com CID, mas o mercado nos força a pensar em doença, né? Você vai fazer um curso e o curso é voltado a prolapso, um curso voltado à endometriose, disfunção sexual, mas esqueceram de te passar sobre a funcionalidade e a disfunção que existe no assoalho pélvico. Isso faz com que o fisioterapeuta, especialmente o que está iniciando agora, especialmente o que não conseguiu meter a mão na massa, especialmente o que, mesmo que fez pós-graduação, não se sentiu, terminou e tem essa sensação de insegurança quando pega os seus pacientes. Por que isso acontece? Porque não passaram, não bate o que você viu, como você raciocina como fisioterapeuta e o ensino que estão te entregando. Te entregam um ensino sobre doença, mas você precisa entender sobre função. Até porque quem trata a doença é médico. E você não é médico, você é fisioterapeuta. Quando a gente entende sobre um prolapso, que o prolapso é uma disfunção da parede, que a parede vaginal se colapsa. Sim, você vai colocar uma tela nessa parede? Não, né? Então, como a gente reabilita? É só fortalecimento. Mas não é assim que o fisioterapeuta deveria raciocinar. Nem toda disfunção é fraqueza muscular. Existem 5 tipos de assoalho pélvicos e você precisa entender isso. E isso é que eu vou te entregar na semana do fisiopélvico de referência, que tá chegando. Segunda-feira já tem aula 1 da semana do fisiopélvico de referência. E essa aula tá incrível. Ontem a gente trabalhou muito nessa aula e realmente tá uma aula assim, que você vai virar a chave sobre como atuar em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico. Sabe por quê? Porque eu vou te ensinar sobre funcionalidade, sobre os tipos de assoalho pélvicos disfuncionais e funcional também. Para você, com base nisso, você saber o que está encontrando no seu paciente. Não sei se você já atua na prática clínica ou se você já pegou uma colega para avaliar, enfim. E quando você avalia esse paciente, você se sente perdido. O que é que eu faço? O que é que eu faço com essas informações? E você se sente inseguro com isso. Mas essa insegurança acontece porque não te ensinaram a olhar aqueles dados com um intuito, com um objetivo. Por isso que é tão importante uma avaliação norteadora, da clareza do norte que você deve seguir. A gente avalia, a gente pergunta sobre achados. Eu lembro até hoje da minha primeira avaliação em pélvica, que foi lá na faculdade. Era um trambolho de avaliação, tantas perguntas, muitas eu nem entendia o que queria dizer aquela pergunta, porque na época eu estava na graduação. Perguntava tudo que tinha e que não tinha para perguntar. E no final, ao invés de eu saber o que fazer, eu me sentia mais perdida. E isso você não pode permitir. Você, como fisioterapeuta, precisa chegar no final da avaliação com muita certeza de como conduzir o tratamento desse paciente, tá bom?
E eu tenho certeza que ao terminar a semana do fisiopélvico de referência, você vai ter raciocínio clínico, você vai começar a entender o caminho que você deve trilhar para entregar resultados incríveis, porque você vai ter segurança na atuação. Você vai ter o caminho para desenvolver esse teu raciocínio, saber atuar com segurança nas disfunções. Então, o mercado te ensina o que o CID é importante. Que aquele paciente tem anismo, aquele paciente tem bexiga hiperativa, aquele paciente tem incontinência urinária de esforço, aquele paciente tem uma endometriose. Mas nosso cérebro de fisioterapeuta, porque quando eu estava na graduação, tiraram e botaram um de fisioterapeuta. Essa sensação que eu tenho às vezes, a gente raciocina de uma forma que a gente não entende doença. Se eu chegar para você e disser assim, qual é o tratamento para um paciente com endometriose? Me diga qual é o tratamento para um paciente com endometriose? Cri, cri, cri. É exatamente isso que acontece com você. Agora, se eu chegar para você com um diagnóstico funcional, você vai me dar a resposta assim. Mas como é que você vai me dar uma resposta assim se você não sabe o que é funcionalidade? O que é disfunção? Quais são os tipos de disfunções que existem? Como você vai tratar essa disfunção? Como você vai encontrar essas disfunções no seu paciente? Mas quando te entregam esse conhecimento, você, mata fácil, de forma objetiva. Por isso que você precisa participar da semana do fisiopélvico de referência. Se você não se inscreveu ainda, a gente tá com vagas abertas ainda. Você precisa se inscrever, tá? Então, quando a gente começa a mudar a forma de atuação com o nosso paciente, quando a gente para de olhar para a doença e começa a olhar para a função, como eu dei como exemplo aqui, endometriose, para de olhar para a endometriose, o que é que você vai fazer com a endometriose dessa paciente? Você é uma cirurgiã para ir lá tirar foco de endometriose? Não, né? Quando você pensa assim, constipação intestinal, você consegue fazer uma lavagem intestinal no seu paciente? Não, né? E o que você vai fazer para esse tratamento? Aí quando você pensa em doença, talvez você pense, respiração, relaxamento. Aí o paciente lá, respira pelo abdômen, solta o ar. Sim, melhorar a dor pélvica. Como você vai melhorar essa dor pélvica? Você entende que é muito subjetivo, que é muito incerto. Você está com um objetivo terapêutico muito amplo. A dor pélvica é algo muito abstrato. Como você vai ter um objetivo terapêutico de reduzir uma dor pélvica? Agora, se você tem o objetivo de reduzir tensão muscular, entende que é algo prático, que é algo que você como fisioterapeuta tem como executar, que o seu cérebro começa a pensar manobras miofasciais e isso. Mas vamos parar de pensar na doença e ver a funcionalidade, entender quais tipos de... Porque não nem sempre o problema está apenas em tensão. Existem vários tipos de disfunções musculares no assoalho pélvico. Existe coordenação, existe contração paradoxal do bulbo retal, que foi exatamente o caso de uma paciente com endometriose que eu peguei. Ela tinha uma incoordenação, quando ela fazia força de defecar, ela contraiu o ânus. Agora, se eu ficasse com técnica de liberação miofascial, respiração, alongamento, termoterapia, ela não ia evoluir. Eu precisei trabalhar um treinamento muscular apropriado, voltado à técnica de relaxamento em esforço abdominal. Então, não é só relaxamento. É você saber executar um treinamento muscular que trabalha com o tipo de disfunção do assoalho pélvico. Porque a gente tem 5 tipos de disfunções. E é isso que eu quero te mostrar na semana do fisiopélvico de referência. E não existe associação entre doença e tratamento. Quando você pula de doença para tratamento, você vai atuar errado. Se você está pensando da doença logo no tratamento e nos recursos que você vai utilizar, você está atuando de forma errada. Sabe por quê? Porque você vai pegar uma paciente de prolapso e você vai achar que é fraqueza. E fraqueza você vai fazer o quê? Fortalecimento.
Mas não é assim que a gente precisa trabalhar. A gente precisa dar um diagnóstico cinético funcional ao assoalho pélvico. Assim, sabe o que vai acontecer? Você vai atuar muito mais rápido nas disfunções. As sessões vão ser reduzidas. O paciente vai evoluir com menos sessões. Ah, Estela, mas aí eu vou ficar sem dinheiro. Mas aí as pessoas vão olhar para você e ver que você é um fisioterapeuta que entrega resultado. As pessoas vão saber que quando aquele paciente não tem evolução, é para você que ele vai. Você só vai começar a pegar só bomba. Mas por quê? Porque as pessoas sabem que você é um fisioterapeuta que entrega resultado. E quando ninguém consegue entregar na tua região, eles sabem que podem ir para você, que você vai resolver. Que você é um fisioterapeuta que resolve disfunções. E é isso que eu quero para você. E assim é a base para você crescer profissionalmente. Então a gente precisa parar de rotular doença. Porque como fisioterapeuta, você não cuida de doença. Se você cuida de doença, você deveria ter feito medicina. Você não cuida de doença, você cuida de músculo, função, biomecânica. E para isso, por isso você fez fisioterapia. E como fisioterapeuta, você não pode seguir diagnósticos médicos, diagnósticos clínicos. Você deve seguir um diagnóstico funcional daquela estrutura. E isso ninguém te ensinou. É uma visão diferente da atuação das disfunções do assoalho pélvico. Você vai atuar de forma efetiva. Você vai atuar direto ao ponto. Você vai parar de enrolar o seu paciente. E às vezes não é nem maldade sua, é porque você realmente não sabe. Te ensinaram que existe tratamento relacionado à doença. Te ensinaram que para anismo você tem que fazer vibração, alongamento, termoterapia. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, boca aberta. Eu disse, eu não acredito. Te disseram que para bexiga hiperativa você tinha que fazer neuromodular, estimulação tibial. Que sim tem indicação, sim tem embasamento científico. Quando existe uma hiperatividade detrusor. Te disseram que paciente de incontinência urinária de esforço, você precisa fazer um treinamento muscular para fortalecimento. E não é assim que você tem que atuar. Você tem que atuar com embasamento clínico. Você tem que atuar sabendo entender das disfunções do assoalho pélvico e entendendo que daquela disfunção a gente tem objetivos terapêuticos. Não é assim que a gente aprendeu na faculdade. Pega a história do paciente, diagnóstico clínico, história da doença atual, cirurgias prévias, medicamentos, sinais e sintomas. Depois disso, avaliação física. Depois, diagnóstico. Depois do diagnóstico, objetivo terapêutico, conduta de tratamento. Aí, entre os recursos que talvez a gente use para aqueles objetivos. Entendeu? Então, não é só incontinência urinária, eu vou fazer treinamento muscular. Se fosse assim, tava todo mundo fazendo pompoarismo. E por que pompoarismo piora algumas disfunções do assoalho pélvico? Porque não é aquilo que o seu paciente precisa. Se fosse apenas fortalecimento, o paciente ia fazer um pompoarismo, não é? Não é contração de forma aleatória que o paciente precisa? Não é, né? Ele precisa de algo personalizado para ele. E nem sempre é fortalecimento. Se fosse assim, todo mundo que fazia era só perfect. E algumas pessoas acham que é só perfect, mas não é. Ela precisa de um embasamento para nortear esse tratamento. E isso eu vou te ensinar na semana do fisiopélvico de referência. Você não tem noção o quanto vai mudar a sua atuação. Eu tenho uma aluna que ela tá fazendo, ela e a amiga se formaram ao mesmo tempo. A amiga tá realizando formações, cursos. Ela entrou no Semeando na Pélvica, tá tratando com base de diagnóstico cinético funcional. A amiga demora 3 meses para dar alta, uma dispareunia. Ela, com 3 sessões, está dando alta de dispareunia. 3 sessões, uma vez na semana, são 3 semanas. Então, a amiga está dando alta em 3 meses
E ela está dando alta em 3 semanas. Por quê? Porque ela entende exatamente onde ela tem que atuar. E ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para dar resultado aos seus pacientes. Ela não fica trabalhando de forma generalizada. Nem todo mundo precisa estar com perfeito para ter resultado. Às vezes é uma questão de flexibilidade, às vezes é uma questão de coordenação, mas como você vai ter certeza disso? É o que eu quero te ensinar na semana do fisiopélvico de referência, tá? Conteúdo gratuito para você. Sério, você vai raciocinar de uma forma muito diferente, com mais clareza, de uma forma que não te passaram, nem em pós-graduação, nem na faculdade, nem no curso de formação que você fez. E eu digo isso porque eu já fiz quase todos. E não passam. O que passam? Conceitos, evidência, que é extremamente importante e é tudo baseado em evidência. Mas às vezes não amarra, não tem continuidade. E fora que por aí tem um monte de profissional vendendo panfletinho com nome de doença e tratamento para doença. Profissional aí querendo dar protocolos para todo mundo, dizendo que isso que dá resultado aos pacientes. Cada paciente tem uma individualidade única. E como é que você vai trabalhar nessa individualidade? Entendendo funcionalidade, entendendo que aquele paciente precisa de forma individualizada. E eu vou te entregar isso, tá? Então, você vai entregar resultados mais rápidos. Seu paciente vai receber alta. E ele vai te vender. Você não precisa nem mais virar vendedor. O seu paciente vai te vender por você. Porque ele vai sair tão apaixonado com os resultados que você entregar a ele. Ele vai sair tão feliz com o tratamento que você conseguiu desenvolver. Então, em pouquíssimas sessões. Vou até mostrar para vocês. Uma paciente minha, até saí com essa bolsa hoje. Eu ganhei isso o quê? Faz uns 6 meses, né? Essa bolsa de uma paciente de vaginismo. Porque ela recebeu alta, dei alta a ela. E ela me deu essa bolsa porque ela disse que não tinha dinheiro que pagasse meu tratamento. Não tinha dinheiro que pagasse o que eu fiz por ela. Porque não tem dinheiro que pague. Por isso que você que realmente entrega resultados, você pode começar a precificar mais. Botar um valor perto do referencial nacional, passando o referencial nacional. Porque você transforma a vida. E não é brincadeira, a gente muda a vida das pessoas. Mas você que entrega resultado, que as pessoas sabem que com você elas têm o resultado que elas precisam. Aí sim, você vai ganhar presentinho. Você vai ganhar falas como essas. De que você transforma a vida das pessoas. E isso não é uma vez ao ano que você vai receber isso, não. É com todo mundo. Os pacientes vão terminar o tratamento. Quantos pacientes fazem avaliação e somam? Quantos pacientes começam algumas sessões, começam a faltar muito, depois esses pacientes dão uma sumida, depois volta e fica aquela dificuldade em realizar o tratamento. Por que será? Será que você está passando a segurança do tratamento e eles estão vendo a luz do fim do túnel? Porque imagina, você está indo 2 vezes na semana para fazer um tratamento que você não vê evolução, que você vê não sente que está tendo progresso. E é isso que não pode acontecer. Seu paciente precisa sentir essa evolução, esse resultado, essa segurança que vem de você. E sentir melhoras gradativas. Claro que fisioterapia tem alto e baixo, mas ele precisa ver que tem um baixo, mas tem um alto também. E ele vai evoluindo gradativamente. Então é importante você mostrar para o seu paciente o resultado que você entrega. E isso em poucas sessões. Até porque não adianta você focar em captação de paciente se você não tem essa base estruturada. Imagina você como fisioterapeuta não está conseguindo atuar nas disfunções de forma efetiva, seus pacientes estão desistindo do tratamento, fazem avaliação, não voltam, fazem 2, 3 sessões, não voltam, não estão recebendo alta. Quantos pacientes você deu alta nos últimos tempos? Você deu alta mesmo, de olha, é a última sessão, você está entrando em processo de desmame. Quantos? Poucos, né? E eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu era uma fisioterapeuta que eu fazia avaliação
E os pacientes sumiam depois, especialmente quando eu saí do plano de saúde e fiquei apenas no particular. Eu conseguia captar um paciente, avaliava, mas o paciente sumia. Depois eu começava o tratamento, o paciente não firmava no tratamento e sumia. Ah, mas isso é falta de responsabilidade do paciente. Também. Mas também, às vezes, o resultado está demorando demais a chegar. Parece que é uma sessão atrás da outra só por fazer e não com objetivos definidos. E a gente não pode trabalhar assim. A gente precisa ter metas claras, objetivos definidos. Um tratamento que realmente mostra para o paciente que está tendo aquele resultado, aquela evolução. Hoje em dia, eu dou alta aos meus pacientes. Meus pacientes recebem alta, pelo contrário. Eu dou alta e alguns não querem ir embora, mas eu dou alta. Alguns têm tanto medo de voltar à vida de antes que preferem fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Mas eles receberam alta. Então, é isso que eu quero para todos os seus pacientes. E não adianta você querer montar o seu negócio, captar mais pacientes, estruturar uma cartela de parceria, se você não está tendo essa base bem estruturada de atuação profissional. Se você está sendo fisioterapeuta que não sabe, tem certeza de como atuar, acha que é aquele caminho, mas não tem clareza disso, não tem a segurança de dizer assim, o tratamento para você é esse, esse, esse. Imagina você ir para um médico como paciente, chegar lá no médico, você com alguma disfunção, uma candidíase, vamos dizer assim. Você chega lá e a médica, ela não fala pra você, mas ela não tem muita certeza de qual medicamento, qual tratamento, como você iria se sentir. Mas essa é a grande realidade da fisioterapia. Por isso que as pessoas não levam a sério a fisioterapia. Eu mesmo tenho pessoas da minha família que dizem assim, até hoje dizem, mesmo eu sendo fisioterapeuta, dizem, fisioterapia não dá resultado. Eu já fiz 100 sessões de fisioterapia pra nada. Eu precisei deixar pra lá, meu ombro não teve resultado. Por quê? Porque ficam fazendo uma sessão atrás da outra só por fazer. Sem objetivo, sem avaliação. Sem clareza de tratamento. Então, eu preciso que você entenda que você precisa parar de atender por CID. Que o médico na guia bota assim, CID. Você tem que parar de seguir o CID e começar a seguir a CIF. E eu quero te ensinar isso na semana do Fisiopélvico de Referência. Tá comigo? Topa participar? É gratuito. Topa aprender a trabalhar por CIF. Topa atender e entregar resultados incríveis aos seus pacientes com segurança do que você precisa fazer para entregar excelentes resultados. É isso que eu quero pra você. Gratuito. Se todo fisioterapeuta pélvico, se você botasse essa notificação da semana do Fisiopélvico de Referência num grupo que você tá de fisioterapeutas pélvicos, a nossa área como um todo iria crescer profissionalmente. E eu fico arrepiada em falar isso, porque a gente não cresce profissionalmente, sabe por quê? Porque tem outros profissionais que atendem por atender, que não tem essa clareza. Eu tenho até um exemplo que lá atrás, quando eu tava atendendo por plano de saúde, eu tava com a paciente, não lembro a disfunção ao certo, mas eu sei que ela tinha o detrusor instável, ela tinha uma bexiga hiperativa. E eu fazia a eletroestimulação do tibial nessa paciente, e ela disse que já tinha feito com outra clínica o tratamento, mas a eletroestimulação no tibial era intermitente, e toda vez que vinha a eletroestimulação do tibial, ela precisava contrair assoalho pélvico. Ela não teve resultado, claro. Que tratamento é esse? Aí eu não, repete. Ela, toda vez que vinha a eletroestimulação no tibial, no pé, ela não falou tibial, né? Ela falou, botava no meu pé. Toda vez que tinha a eletroestimulação no pé, ela tinha que contrair assoalho pélvico. Júlia, acho linda essa forma que você se posiciona. Exatamente isso que penso da nossa profissão, exatamente. Por isso que médico consegue ter um posicionamento. Tem vários problemas, todas as áreas têm. Mas é por isso que cada área é que os médicos têm mais autoridade e a fisioterapia não. Porque tem fisioterapeuta que tá ficando para trás. E eles puxam a nossa profissão para baixo. E eu quero levantar todo mundo para cima. Meu intuito é esse. Por isso que eu faço conteúdo gratuito de qualidade,
Não é só para ficar falando balela lá motivacional. Realmente é para você aprender o caminho para atuar nas disfunções. Você vai ter clareza, tá certo? Voltando ao assunto dessa história dessa paciente. Aí ela fazia um tratamento extremamente inadequado, sem embasamento, inventado da cabeça de alguém. Quantas vezes você não deve ter ouvido falar de uns tratamentos nada a ver? E eu fiquei extremamente revoltada. Cheguei em casa falando até pro meu marido, dizendo assim, isso é um absurdo, a paciente tá fazendo eletroestimulação. Eles estavam solicitando contração do assoalho pélvico. A eletroestimulação era no tibial, não tinha relação em eletroestimulação muscular do assoalho pélvico, porque se fosse uma eletroestimulação muscular e contração associada é indicado, mas realizar a eletroestimulação do tibial solicitando contração do assoalho pélvico não tem o mínimo sentido. Não é uma coisa a gente combinar terapias. Enquanto ela está na eletroestimulação, eu vou fazer um treinamento muscular, mas não era isso. Era, chegou a eletroestimulação no tibial, contrai assoalho pélvico. Eu cheguei extremamente revoltada em casa, falando para o meu marido, reclamando, né, achando um absurdo. E meu marido falou uma coisa, que ele é muito bonzinho. Ele é mais bonzinho do que eu, sou meia brava. Ele é o manso da casa. E ele falou que eu tinha que entender que nem todo mundo teve a oportunidade de estudo que eu tive. E que às vezes a pessoa é o que ela sabe. Foi alguém que passou para ela e ela não teve condições de se aprofundar. E eu acredito que isso seja verdade. A maioria dos fisioterapeutas não são pessoas mau caráter ao ponto de saber fazer de forma correta e fazer de forma errada e sem boa vontade, né? A gente realmente quer ver o bem do nosso paciente. Às vezes a gente não faz o melhor por causa do ambiente que a gente tá e porque às vezes te passaram esse tipo de conteúdo, né, de informação. Mas o meu propósito de vida é também fazer você ter essa clareza de como atuar nas disfunções, de realmente entregar resultado efetivo para todo e qualquer paciente. Imagina quantas pessoas com disfunções do assoalho pélvico existem aí. Mulheres com incontinência urinária. E olhe lá, isso aí, incontinência urinária é até uma besteira que... Não é besteira, mas eu quero dizer para vocês que existem outras disfunções que são danosas à saúde, como uma pessoa com infecção urinária de repetição, que pode evoluir para uma pielonefrite. Pessoas que têm constipação intestinal, que aumenta a probabilidade dela ter um câncer de cólon. E existem disfunções que a gente tem como ajudar essas pessoas que são destruidoras da saúde dela. Que são disfunções que realmente diminuem a qualidade de vida dessa pessoa. E não só de qualidade de vida a ponto de ela perder realmente qualidade de vida, e sim prejudicar a saúde dela mesmo. E eu quero ajudar você a entender sobre a atuação nas disfunções do assoalho pélvico. Segunda-feira vai começar. Por favor, esteja lá, que você vai entender já na aula 1 como atuar nas disfunções, tá certo? Imagina na aula 3, na aula 4. Então, te espero semana que vem, é uma semana de muito conteúdo para você, tá bom? Então, se prepara. Então, você vai parar de atuar por CID, que é doença, e começar a trabalhar com CIF, que é funcionalidade, certo? E eu espero te levar lá para entender como atuar nessas disfunções, é gratuito, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar a palavra-chave ao longo dessas 10 aulas, né? 10 lives. Eu tenho trazido palavras-chave para você ter a chance de ganhar uma das 3 vagas para imersão em proctologia. Vai sair em breve a imersão em proctologia para você começar a atuar nas disfunções proctológicas, incontinência anal, anismo, contração paradoxal do pulbo retal, proctalgias. Então, você que tem insegurança em atuar na proctologia, que é a maioria dos fisioterapeutas pélvicos, vai ter a imersão em coloproctologia e você pode ganhar uma das 3 vagas. A gente vai sortear amanhã. Mas eu vou falar a palavra-chave, mas antes disso, eu vou falar as regrinhas para você que tá talvez perdido, chegou agora. Eu vou falar as regrinhas para você ganhar, tá certo? Ó, a Sara falando aí que a aula 9 já está no YouTube, tá bom, minha gente? Então, lá no YouTube a gente tá subindo todas as aulas organizadinhas também, se você preferir assistir por lá,
Porque aqui, às vezes, você pode, enfim, muita coisa, né? Então, vamos lá para as regras para participar do sorteio. Você precisa anotar as 10 palavras-chave que estão saindo nessas lives de preparação. Essa é a última. Então, hoje vai sair a última palavra-chave, tá? Você lá no grupo do WhatsApp, para quem está inscrito na Semana do Fisiopélvico de Referência, entrou no grupo do WhatsApp, lá a gente vai liberar o link com todas as aulas, para você ter organizadinho, para você conseguir assistir as lives. Assim que acabar essa live, vamos disponibilizar no grupo um formulário, ou no seu e-mail. Também você pode receber um formulário. E lá nesse formulário você vai preencher todas as 10 palavras-chave. Isso vai começar hoje. Assim que acabar essa live, você pode ir no WhatsApp para escrever as 10 palavras-chave que você coletou. E ganhar uma das 3 vagas, né? Serão sorteadas pelas pessoas que preencherem esse formulário com as palavras-chave corretas, certo? Você precisa estar inscrita na Semana do Fisiopélvico de Referência, está no WhatsApp, porque é lá também que a gente vai divulgar esse link, esse formulário, tá certo? Então, recapitulando, são 10 palavras-chave. Você vai ter acesso a essas lives com as palavras-chave lá no grupo. Número 2, assim que acabar essa live, o formulário vai estar no grupo do WhatsApp para você preencher com as 10. Uhul! Não sei porque ele tá saindo bolinhas aqui. Então, vai sair o formulário para você colocar as 10 palavras-chave. Você precisa estar inscrita na Semana do Fisiopélvico de Referência e estar também no grupo do WhatsApp, tá bom? O sorteio, agora vamos para informações sobre o sorteio. O sorteio da imersão em proctologia será amanhã. Amanhã, meio-dia, certo? Aqui pelo Instagram mesmo. Então, amanhã, meio-dia, eu vou fazer o sorteio aqui pelo Instagram. Com essas, para quem preencheu essas 10 palavras-chave. Ah, Estela, e agora? Eu não assisti todas. Você tem até... Quando, Sara? Até, vamos dizer, 11 da manhã. Diz aí, Sara, confirma pra mim. Você pode assistir todas as lives, se preparar, pegar as palavras-chave e responder o formulário até que horas? Coloca aqui, Sara, nos comentários. Até 11 horas, pode ser? Cadê ela? Cadê essa moça? Sumiu? Não? Vou falar aqui. Até 11 horas de amanhã, você tem para preencher essa palavra-chave. Ou até meio-dia, não sei. Sara, cadê você? Até meio-dia. Pronto, inventei agora. Desculpa, minha gente. Até meio-dia mesmo, porque meio-dia a gente vai estar na live e aí já vou ter feito o sorteio, né? Então, até meio-dia amanhã você tem para se atualizar, assistir as lives para que, se você perdeu alguma, pegar as 10 palavras-chave. Eu joguei aqui, Sara. Amanhã, o preenchimento do formulário é até meio-dia amanhã, certo? E meio-dia será a live. Então, você tem até meio-dia para preencher o formulário de amanhã, tá certo? Todo mundo entendeu? Preparados para a palavra-chave do dia. Coloque aqui. Plantinhas, coraçõezinhos. Isso, até meio-dia para preencher o formulário com as 10 palavras-chave. Bota aqui, uhul, tô preparada. Cadê a palavra-chave, Estela? Meu Deus, meu coração não aguenta. Então, vamos lá. A palavra-chave de hoje é sucesso. Pegou? Pegou, moça? Muito bem. Gabriele pegou. Yasmin estava atenta. Lorena também. Mirena também. Olha, essas meninas que estão aqui todinhas. Gabriele já tem as 10. Eu sei que ela já tem as 10. Só falta 9, né, Gabriele? Mirena. Eu acho que ela tem as 10 também. Então, agora, a partir de agora, você pode ir no grupo do WhatsApp pegar o formulário e já preencher com as 10 palavras-chave para você conseguir participar do sorteio da imersão em proctologia. Espero que vocês estejam preparadas para a Semana do Fisiopélvico de Referência e separem lá 20 horas,
segunda-feira, porque a gente vai começar. Preparei, ó, um conteúdo incrível para vocês. Passei meu final de semana todo trabalhando para entregar algo extraordinário para vocês. Todo o meu conhecimento, todo o meu coração, tá bom? Então, até a próxima, até meio-dia de amanhã. Um beijo para vocês e tchau, tchau. Beijão.